Imagine um documento tão poderoso, tão chocante, que poderia mudar tudo o que sabemos sobre um dos episódios mais sombrios da história bíblica. No coração do Império Romano, um rei paranoico sente sua coroa ameaçada. Seu nome? Herodes o Grande, o tirano que governou a Judéia com mãos de ferro. Mas um presságio o assombra. Rumores dizem que um menino nasceu. Não um menino qualquer, mas aquele que foi profetizado. Aquele que seria chamado de Rei dos Judeus. Herodes não hesita. Em um ato de desespero, ordena um massacre impiedoso. O massacre dos inocentes. Tropas são enviadas, portas são arrombadas, mães gritam. O sangue de crianças inocentes tinge as ruas de Belém. Um dos atos mais brutais já registrados. Mas e se eu te dissesse que Herodes justificou essa atrocidade? Que ele escreveu uma carta, um documento desaparecido, onde revela suas verdadeiras intenções? O que essa carta dizia? Para quem foi enviada? E acima de tudo, por que nunca foi encontrada? Hoje você descobrirá o segredo oculto de Herodes. A verdade sobre o massacre dos inocentes. E a história de uma carta que pode ter sido apagada da história para sempre. Mas antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito e curtir o vídeo. Inscreva-se agora. E boa sorte! Herodes o Grande é uma das figuras mais enigmáticas e temidas da história bíblica. Nomeado rei da Judéia pelos romanos, ele governou com um misto de astúcia política, paranoia extrema e brutalidade sem limites. Herodes não era judeu de nascimento, mas um idumeu, e sua ascensão ao poder sempre foi contestada. Ele sabia que, apesar de sua posição privilegiada, nunca seria completamente aceito pelo povo que governava. Isso fez dele um homem obcecado pelo poder, capaz de qualquer coisa para eliminar ameaças ao seu trono. Durante seu reinado, Herodes construiu monumentos impressionantes, fortalezas impenetráveis, e reconstruiu o Templo de Jerusalém com um esplendor sem precedentes. Mas por trás dessa grandiosidade, havia um rei paranoico, atormentado pela ideia de traição. Ele mandou executar a própria esposa Mariane e 3 de seus filhos, apenas por suspeitar que conspiravam contra ele. Esse era o homem que governava a Judéia quando surgiram os rumores sobre o nascimento de um novo rei. O Evangelho de Mateus narra que magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, Herodes ficou perturbado. Como poderia haver outro rei além dele? A profecia de Miqueias falava de um governante que sairia de Belém e governaria Israel. Para Herodes, essa não era apenas uma questão religiosa, mas uma ameaça direta ao seu domínio. Determinado a eliminar qualquer risco, ele chamou os magos secretamente e pediu que o informassem assim que encontrassem o menino. Mas os magos foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes e seguiram outro caminho. Quando percebeu que havia sido enganado, Herodes explodiu em fúria e ordenou uma das ações mais cruéis de sua vida: matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores. O massacre foi uma tentativa desesperada de destruir qualquer possibilidade de que esse rei prometido crescesse para reivindicar seu trono. O massacre dos inocentes é um dos episódios mais trágicos da Bíblia. Um ato de violência indiscriminada que chocou gerações. Mas há algo ainda mais perturbador. Documentos históricos da época são escassos sobre esse evento. Escritores como Flávio Joséfo, que detalharam os horrores do reinado de Herodes, não mencionam explicitamente esse massacre. No entanto, conhecendo o caráter sanguinário de Herodes, muitos historiadores consideram essa história absolutamente plausível, pois atos como esse eram coerentes com a sua forma de governar. Mas e se houvesse mais provas? E se houvesse um documento, uma carta escrita pelo próprio Herodes, tentando justificar esse ato? Uma carta que poderia revelar sua verdadeira motivação, seu medo e suas intenções ocultas? Essa é a pista que nos leva ao mistério da carta perdida de Herodes, um documento que pode ter sido propositalmente apagado da história. Durante séculos, historiadores e estudiosos da Bíblia se perguntaram:
Teria Herodes deixado algum registro justificando sua decisão brutal de ordenar o massacre dos inocentes? A resposta pode estar em um documento perdido. Uma carta que, segundo alguns relatos, foi escrita pelo próprio rei para explicar sua motivação. Mas por que essa carta desapareceu? Quem teria interesse em apagá-la da história? Algumas pistas nos levam a acreditar que essa carta pode ter existido. Sabemos que Herodes mantinha comunicação frequente com Roma e com seus aliados políticos. Ele precisava justificar suas ações, especialmente quando envolviam violência extrema. Um massacre como esse poderia gerar revolta, e até mesmo o Império Romano poderia questionar sua brutalidade. Por isso, muitos acreditam que Herodes tenha redigido uma carta, endereçada ao Imperador Augusto ou ao Senado Romano, explicando suas razões para ordenar a morte de crianças inocentes. Algumas referências antigas sugerem que documentos ligados a Herodes foram ocultados ou destruídos ao longo dos séculos. Há menções em textos apócrifos sobre um pergaminho amaldiçoado, que continha segredos sobre os atos mais sombrios do rei. Outra pista vem de antigos manuscritos encontrados no século XX, como os Pergaminhos do Mar Morto, que revelaram informações inéditas sobre a sociedade judaica daquela época. E se entre esses documentos houvesse algum vestígio dessa carta perdida? Teorias sugerem que esse documento poderia ter sido deliberadamente apagado da história por grupos que desejavam proteger a imagem de Roma. O Império não poderia permitir que um de seus reis vassalos fosse visto como um monstro incontrolável. Outra possibilidade é que líderes religiosos da época tenham destruído qualquer prova que pudesse dar a Herodes uma justificativa para seu crime, impedindo que sua narrativa ganhasse força. No entanto, algumas cópias ou referências a essa carta podem ter sobrevivido em bibliotecas antigas, escondidas entre manuscritos proibidos. Alguns pesquisadores acreditam que fragmentos desse documento poderiam estar perdidos em arquivos do Vaticano ou entre coleções privadas que nunca foram reveladas ao público. Se essa carta realmente existiu, o que ela dizia? Será que Herodes justificava suas ações como uma necessidade política? Será que ele tentava argumentar que o suposto rei dos judeus representava um perigo real? Ou será que ele confessava seu medo, sua paranoia e sua obsessão em manter o poder a qualquer custo? O que é certo é que essa carta, caso encontrada, poderia mudar nossa compreensão sobre um dos episódios mais brutais da Bíblia. Seria a confissão de um rei sanguinário ou uma tentativa de limpar sua reputação? Estaríamos diante de um registro histórico inédito ou de um documento que foi deliberadamente silenciado para que a verdade jamais viesse à tona? Se essa carta realmente existiu, por que nunca foi encontrada? O desaparecimento desse documento levanta inúmeras teorias e conspirações que podem revelar segredos há muito ocultos. Será que a carta foi destruída intencionalmente para proteger a imagem de Roma? Ou teria sido escondida por aqueles que não queriam que o verdadeiro motivo do massacre dos inocentes viesse à tona? Uma das teorias mais intrigantes é que o próprio Império Romano teria apagado qualquer rastro desse documento. Herodes era um rei vassalo de Roma, e suas ações, por mais brutais que fossem, precisavam ser justificáveis dentro da ordem imperial. Se essa carta revelasse que o massacre foi um ato de paranoia extrema e não uma necessidade política, poderia manchar a reputação de Roma por ter apoiado um governante tão instável. Os romanos eram mestres na manipulação da história, e documentos inconvenientes frequentemente desapareciam dos registros oficiais. Outra possibilidade é que os próprios judeus tenham feito de tudo para eliminar essa carta. Herodes já era odiado pelo povo judeu por sua aliança com Roma e por suas ações cruéis. Qualquer documento que tentasse justificar seus atos poderia ter sido destruído para que sua memória fosse apenas de um tirano impiedoso. Além disso, os primeiros cristãos que passaram a divulgar o relato do massacre dos inocentes poderiam ter tido interesse em eliminar qualquer evidência que trouxesse outra versão da história. Mas há também aqueles que acreditam que a carta ainda existe, oculta em algum lugar. Bibliotecas secretas, como os arquivos do Vaticano, são frequentemente apontadas como locais onde documentos históricos sensíveis podem ter sido guardados ao longo dos séculos. Se essa carta estivesse entre os manuscritos perdidos, qual seria o impacto de sua revelação? Poderia mudar nossa compreensão sobre a história do cristianismo? Alguns pesquisadores sugerem que fragmentos dessa carta podem ter sido incorporados em outros textos antigos, mas ainda não foram identificados. Isso poderia significar que o mistério está bem diante de nossos olhos
esperando para ser decifrado. E há ainda outra possibilidade mais sombria. A carta pode ter sido mantida em segredo porque revelaria algo muito maior do que um simples massacre. Será que Herodes sabia mais sobre Jesus do que imaginamos? Será que ele temia não apenas um novo rei político, mas um Messias verdadeiro? Essa possibilidade faria desse documento algo extremamente perigoso, capaz de abalar crenças e reescrever a história. O que podemos afirmar com certeza é que, se essa carta um dia veio a existir, seu desaparecimento não foi um acidente. Alguém, em algum momento da história, garantiu que ela nunca chegasse até nós. Mas será que a verdade pode ser ocultada para sempre? Ou será que um dia encontraremos provas definitivas do que realmente aconteceu nos tempos de Herodes? A carta perdida de Herodes nos ensina muito mais do que um simples mistério da história. Esse relato nos faz refletir sobre o poder, a paranoia e as consequências da ambição desenfreada. Herodes era um homem que, temendo perder seu trono, ordenou um dos atos mais brutais já registrados: o massacre de crianças inocentes. Isso nos mostra até onde um governante pode chegar quando o medo e a sede de poder falam mais alto do que a compaixão e a justiça. A carta pode nunca ser encontrada, mas seu impacto ressoa até os dias de hoje. Esse mistério nos lembra que a história é repleta de segredos, e muitas vezes, o que sabemos é apenas uma fração da verdade. Mas uma coisa é certa: o massacre dos inocentes marcou a história como um dos atos mais brutais já registrados. E Herodes será sempre lembrado como o rei que tentou desafiar um propósito divino e falhou. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer, e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção, e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.